História eclesiástica. Eusébio de Cesareia. Ao livro segundo redigimos este livro de acordo com Clemente, Tertuliano, Josefo e Filon I. Expusemos em resumo no livro precedente, à guisa de prefácio à História eclesiástica, o que convinha tratar sobre a divindade do Verbo Salvador, a antiguidade dos dogmas de nossa doutrina, o antiquíssimo teor de vida evangélica dos cristãos, mas sobretudo as referências à recente manifestação de Cristo, os eventos antecedentes à paixão de Cristo e a escolha dos apóstolos. 32. Agora, no presente livro, examinemos também os acontecimentos após a ascensão, de um lado narrando os fatos de acordo com as divinas escrituras, e de outro, segundo os documentos profanos, que mencionaremos conforme as circunstâncias. Capítulo 1. Atitude dos apóstolos após a ascensão. 1. Em primeiro lugar, sorte foi designado Matias, que havia sido, conforme se mostrou, um dos discípulos do Senhor para o apostolado, em vez de Judas, o traidor. Além disso, foram estabelecidos, através da oração e imposição das mãos dos apóstolos, alguns diáconos para o serviço da comunidade, homens probos, em número de 7, que se agruparam em torno de Estevão. Ele foi o primeiro após o Senhor que foi morto logo que recebera a imposição das mãos, como se houvesse sido assinalado justamente para isso. Foi apedrejado aqueles que mataram o Senhor e assim foi o primeiro a alcançar a coroa, cujo nome trazia, das vitoriosas testemunhas de Cristo. 2. Então, Tiago, chamado irmão do Senhor, tinha também ele o nome de filho de José. 31. José era pai de Cristo, pois a Virgem era comprometida em casamento com ele, mas antes que coabitassem, ela concebeu do Espírito Santo, conforme ensinam as Sagradas Escrituras. No Evangelho, esse Tiago, a quem os antigos davam o sobrenome de Justo, devido às suas excelentes virtudes, disse ter sido o primeiro a ser instalado no trono episcopal da cidade de Jerusalém. 3. Clemente, no sexto livro das Hipotiposes, o declara. Afirma, de fato, após a ascensão do Salvador, Pedro, Tiago e João, apesar de particularmente distinguidos pelo Salvador, não disputaram a honra de bispo de Jerusalém, mas escolheram Tiago, o justo, para estimulos. 4. O mesmo autor, no sétimo livro da mesma obra, narra ainda a seu respeito, a Tiago, o justo, a João e a Pedro o Senhor concedeu a gnose, após a sua ressurreição. Eles a transmitiram aos demais apóstolos e os restantes apóstolos, sua vez, a transmitiram aos 70, um dos quais era Barnabé. 5. Havia 2 apóstolos com o nome de Tiago, o justo, que tendo sido precipitado do pináculo do templo, foi batido com o bastão de um pisoeiro até morrer, e o outro que foi decapitado. É também o justo que é mencionado Paulo, ao escrever, não seja nenhum outro apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. 6. Naquele tempo cumpriram-se as promessas de nosso Salvador ao rei dos Osroenos. Tomé, com efeito, inspirado Deus, enviou Tadeu Edessa, como arauto e evangelista da doutrina relativa a Cristo, conforme contamos um pouco mais acima, segundo o escrito ali encontrado. 7. Nesta região, ele curou Abigar, pela palavra de Cristo, e causou pasmo aos habitantes do lugar com espantosos milagres. Suas obras deixaram-nos bem dispostos. Induziu-os a venerarem o poder de Cristo e deles fez discípulos da doutrina da salvação. Desde então até agora, a cidade de Edessa se dedicou ao nome de Cristo, prova extraordinária da benevolência de nosso Salvador para com seus habitantes. 8. Tudo o que foi dito provém de antiga narrativa. Retornemos logo à Escritura divina. Ocasião do martírio de Estevão, os judeus desencadearam a primeira e grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e os discípulos, exceto os 12, se dispersaram através da Judéia e Samaria. Alguns, diz a Divina Escritura, tendo chegado a Fenícia, a Chipre e Antioquia, não ousavam ainda transmitir aos gentios a palavra da fé e anunciavam-na somente aos judeus. 9. Paulo também devastava até então a igreja, entrava na casa dos fiéis, arrastava homens e mulheres e metia-os na prisão. 10. Entretanto Filipe, um dos eleitos juntamente com Estevão para o ministério,
e estava entre os dispersos. Veio a Samaria. Com o poder de Deus, iniciou a pregação da palavra aos habitantes do lugar. Acompanhou tamanha graça divina que até Simão, o mago, sentiu-se atraído suas palavras, junto com uma grande multidão. 11. Naquele tempo, Simão era muito célebre e dominava inteiramente seus prestígios os que enganara, a ponto de ser considerado o grande poder de Deus. Então, ele também, impressionado com as ações maravilhosas operadas Filipe, graças a uma força divina, insinuou-se perto dele e fingiu ter fé em Cristo, inclusive recebeu o batismo. 12. Espantoso é o que se produz até hoje nos participantes da seita impura, criada a ele. Seguindo o método de seu antepassado, insinuam-se na igreja qual a peste ou lepra e causam os maiores danos àqueles nos quais conseguem inocular o veneno oculto, difícil de curar e violento. Aliás, a maioria deles já fora expulsa ao se lhe descobrir a malícia e o próprio Simão, surpreendido Pedro, recebeu o merecido castigo. 13. Todavia, o anúncio da salvação ia progredindo diariamente. Dispôs Deus trazer da terra dos etíopes um oficial da rainha deste país. Segundo o antigo costume, até hoje, este país é governado uma mulher. 32. Foi este oficial, primícias dos fiéis do universo, o primeiro dentre os gentios a se tornar meio de Filipe, graças a uma manifestação divina, participante dos mistérios do Verbo divino. Conta a tradição que, regressando ao país natal, foi o primeiro a anunciar o conhecimento do Deus do universo e a habitação vivificante do Salvador entre os homens. Meio dele se cumpriu a profecia: a Etiópia estenderá as mãos para Deus. 14. Então, manifestou-se como apóstolo Paulo, o vaso de eleição, não da parte dos homens, nem intermédio de um homem, mas Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Uma visão e a revelação de uma voz celeste proclamaram-no digno da vocação. Capítulo 2. Pilatos comunica a Tibério o que concerne a Jesus. 1. Já se propagará a fama da maravilhosa ressurreição de nosso Salvador e de sua ascensão aos céus. Ora, Pilatos, segundo o antigo costume de que o governador das províncias transmitisse as novidades ocorridas nelas ao detentor do poder real, a fim de que este ficasse bem informado de tudo, comunicou ao imperador Tibério as notícias que circulavam na Palestina inteira sobre a ressurreição dentre os mortos de nosso Salvador Jesus. Tivera conhecimento dos outros milagres e de que, depois da paixão e da ressurreição dentre os mortos de Jesus, o povo acreditava que ele era Deus. 2. Conta-se ter Tibério relatado a questão ao Senado, o qual, contudo, rejeitou a proposta, talvez porque não a houvesse previamente examinado. Uma antiga lei estabelecia que, entre os romanos, ninguém fosse divinizado, senão através de votos e decreto do Senado. 33. Na verdade, assim aconteceu porque o ensinamento salvífico da mensagem divina não carecia de assentimento e recomendação humana. 3. O Senado romano rejeitou desta forma o projeto que lhe fora apresentado acerca de nosso Salvador. Mas Tibério manteve sua opinião anterior e não planejou prejudicar a doutrina de Cristo. 4. Tertuliano, homem perito nas leis romanas, aliás ilustre dos mais célebres em Roma, narra tais coisas em sua apologia em favor dos cristãos, exarada em latim e vertida para o grego. Assim literalmente se expressa. 5. Relativamente à origem de tais leis, havia um antigo decreto com a determinação de que ninguém fosse divinizado pelo imperador, sem prévia aprovação do Senado. Marco Emílio procedeu deste modo relativamente a certo ídolo, Alburno. Depõe a favor de nossa causa o fato de que entre vós a divindade derive de atribuição parte dos homens. Não é tido Deus quem não agrada ao homem. Isso, segundo essa opinião, compete ao homem ser propício a Deus. 6. Tibério, portanto, sob cujo governo surgiu no mundo o nome de cristãos, tendo recebido da Palestina, donde é originária, notícias sobre esta doutrina, comunicou-as ao Senado, mostrando que ela era de seu agrado. Mas o Senado rejeitou-a, porque não opinara a seu respeito. Ele, contudo, manteve seu parecer e ameaçou de morte os acusadores dos cristãos.
A providência celeste em seus desígnios havia-lhe incutido tal disposição, a fim de que a palavra do Evangelho nos primórdios não encontrasse obstáculos e se difundisse toda a terra. Capítulo 3 divulga-se rapidamente a doutrina concernente a Jesus 1. Assim sucedeu que, sem dúvida meio de uma força e ajuda do céu, a doutrina da salvação, qual raio de sol, iluminou de repente a terra inteira. Logo, segundo as Escrituras divinas, em toda a terra ressoou a voz dos divinos evangelistas e apóstolos, e até os confins do mundo a sua linguagem. 2. Efetivamente, em todas as cidades e aldeias, como numa era repleta, estabeleciam-se grandes igrejas de milhares de homens e cheias de fiéis. Aqueles, em que devido à tradição de seus maiores e a um antigo erro, prendiam-se à doença inveterada de uma superstição idolátrica, foram libertados de certo modo de cruéis senhores e viram-se livres de pesadas cadeias, virtude de Cristo, bem como através da doutrina e simultaneamente dos milagres de seus discípulos, rejeitaram qualquer politeísmo diabólico, confessaram existir um só Deus, único, Criador de todas as coisas, e honraram-no segundo as normas da verdadeira piedade, meio do culto divino e racional que nosso Salvador difundiu no gênero humano. 3. De fato, a graça divina já se espalhara a outras nações e, em primeiro lugar, em Cesareia na Palestina, Cornélio com toda a sua casa recebia a fé em Cristo intermédio de uma manifestação divina e do ministério de Pedro. Então, em Antioquia, também acreditou grande número de outros gregos, aos quais haviam pregado os fiéis dispersos ocasião da perseguição contra Estevão. Depressa a igreja de Antioquia tornou-se florescente e cresceu em números, então achavam-se nela muitos profetas de Jerusalém, entre os quais Barnabé e Paulo, além de uma multidão de irmãos. Foi ali que, pela primeira vez, o nome de cristão brotou, como de uma fonte fértil e copiosa. 4. E sucedeu que Agabo, um dos profetas que ali se achava, predizia uma futura fome. Isso Paulo e Barnabé receberam a missão de ir a Jerusalém, para um serviço aos irmãos. Capítulo 4 Caio estabelece Agripa rei dos judeus 1. Tibério, após um império de mais ou menos 22 anos, morreu, e Caio assumiu o poder. Logo, ele conferiu a Agripa o diadema e o poder sobre os judeus e estabeleceu o rei das tetrarquias de Filipe e Lisânias, as quais, pouco tempo após, acrescentou a tetrarquia de Herodes, o Herodes do tempo da paixão do Senhor que ele condenou a exílio perpétuo, com sua mulher Herodíades, causa de seus inúmeros crimes. Também Josefo atesta. 2. Sob Caio, celebrizou-se Filon, ilustre não somente entre os nossos, mas também entre os conhecedores de disciplinas estrangeiras. Era hebreu, de antiga cepa, em nada inferior aos mais notáveis em Alexandria. 3. São bem notórias a grandeza e a qualidade do trabalho que executou relativamente às ciências divinas de sua pátria. Ocioso declarar quem era, no atinente à filosofia e às artes liberais dos gregos, quando se afirma que ele havia estudado a doutrina de Platão e de Pitágoras com tanto zelo que superava todos os coetâneos. Capítulo 5 Filome nomeado embaixador de judeus perante Caio 1. 5 livros de Filon transmitem-nos os acontecimentos ocorridos entre os judeus sob Caio. Igualmente refere a loucura de Caio, que se proclamou Deus e cometeu em seu governo mil excessos, as desgraças dos judeus sob seu reinado, bem como a embaixada de que foi incumbido, tendo sido enviado à cidade de Roma em favor de seus compatriotas de Alexandria. Declara que, ao defender diante de Caio as leis pátrias, nada conseguiu senão escárnio e derrisão, pouco faltando para incorrer em perigo de vida. 2. Josefo relembra também estes eventos no livro 18º das Antiguidades, onde escreve textualmente: tendo surgido em Alexandria uma dissensão entre os judeus ali residentes e os gregos, foram escolhidos de cada partido 3 membros como embaixadores, que compareceram perante Caio. 3. Um dos embaixadores dos alexandrinos era Apião, que falou muito mal dos judeus, afirmando entre outras coisas que eles efetivamente menosprezavam as honras devidas a César, enquanto os súditos do poder romano elevavam altares e templos a Caio, tratando em tudo como aos deuses.
Os judeus eram os únicos a julgarem indigno honrá-lo com estátuas e jurar seu nome. 4. Apião proferiu muitas e graves acusações, com as quais contava provavelmente excitar Caio. Filon, o principal dos embaixadores judeus, homem ilustre, irmão do magistrado supremo Alexandre e perito filósofo, era bem capaz de vencer as acusações com seus argumentos. 5. Caio, fechou-lhe a boca e ordenou que fosse embora. Muito irritado, evidentemente dispunha-se a tratar com rigor os judeus. Ultrajado, Filon saiu, mas declarou aos judeus, seus companheiros, que tivessem confiança, pois, se Caio se achava encolerizado contra eles, estava provocando contra si um castigo de Deus. É o que diz Josefo. 6. O próprio Filon, no livro intitulado Embaixada, narra com pormenores e acuradamente suas ações naquela ocasião. Omito a maior parte do escrito, relembrando apenas fatos que evidenciarão aos leitores as desgraças sobrevindas aos judeus nesta oportunidade e pouco depois, causa de seus intentos contra Cristo. 7. Em primeiro lugar, Filon relata que, sob Tibério, Sejano, então muito influente junto do imperador, empenhava-se com zelo pela extinção completa do povo judeu na cidade de Roma. De outro lado, na Judéia, Pilatos, em cujo governo se perpetraram os crimes contra o Salvador, praticou contra o Templo de Jerusalém, ainda de pé, ações proibidas aos judeus, causando enorme agitação. Capítulo 6. Malhas que tocam aos judeus após sua ação contra Jesus. 1. Morto Tibério, Caio assumiu o poder. Cometeu inúmeros excessos, mas principalmente causou grandes danos a todo o povo judeu. Em suma, depreende-se o fato das palavras textuais de Filon. 2. O procedimento de Caio em geral era anômalo, mas especialmente para com a raça judaica, que perseguiu com ódio implacável. Apossou-se dos lugares destinados à oração em todas as cidades, começando Alexandria. Encheu-os de imagens e estátuas de sua própria efígie, pois ao permitir a exposição delas, era seu poder que as erigia. Quanto ao templo da cidade santa, que ainda se achava intacto e usufruía de pleno direito de asilo, ele o modificou e transformou em santuário a si dedicado, denominando-o Santuário do Novo Zeus Epifânio Caio. 3. Em segunda obra, intitulada As Virtudes, o mesmo autor enumera mil outras calamidades, acima de qualquer descrição, sobrevindas aos judeus em Alexandria, sob o mesmo Caio. Josefo concorda com ele, e mostra igualmente que foi desde o tempo de Pilatos e dos intentos ousados contra o Salvador que começaram as desgraças atinentes a todo o povo. 4. Escuta, portanto, o relato de Josefo no segundo livro das Guerras Judaicas, onde se exprime nesses termos: Pilatos, enviado à Judéia Tibério como procurador, à noite introduziu sorrateiramente em Jerusalém imagens veladas de César, chamadas insígnias. Mas, ao chegar o dia, houve enorme tumulto entre os judeus. Com efeito, ao se aproximarem, ficaram estupefatos diante do que viam. Suas leis, que impedissem introduzir na cidade qualquer imagem, haviam sido conculcadas. 5. De uma comparação com o que está escrito nos evangelhos deduz-se que em muito pouco tempo reverteu contra eles próprios a exclamação diante de Pilatos de não terem outro rei senão César. 6. Em seguida, o mesmo escritor conta outra infelicidade que os atingiu, nesses termos: depois disso, Pilatos provocou outros tumultos, apossando-se do tesouro sagrado, denominado Curbã, para construir um aqueduto. A água distava dali 300 estádios. Tal ação irritou a plebe. 7. Estando Pilatos em Jerusalém, viu-se cercado de clamores. Mas ele previra o tumulto, e havia espalhado no meio da multidão soldados armados, à paisana, proibindo que utilizassem espadas, mas ferissem com bastonadas os que gritassem. Depois, de sua sede, fez-lhes um sinal. Entre os judeus feridos, uns pereceram sob os golpes, muitos outros massacraram-se mutuamente, durante a fuga. A multidão, sob impacto da infeliz sorte dos que pereceram, emudeceu. 8. O mesmo autor revela que, muitos outros tumultos além desse ocorreram em Jerusalém. Informa que, desde então,
Jamais sedições, guerras e males sucessivos abandonaram a cidade e a Judéia inteira, até os acontecimentos no fim do cerco, sob Vespasiano. Tal efeito da justiça divina sobre os judeus causa do que ousaram fazer a Cristo. Capítulo 7. Pilatos suicida-se. Conforme consta, convém saber que Pilatos, contemporâneo do Salvador, sob Caio, cuja descrevemos, incidiu em tal desfavor que, coagido, fez-se assassino e carrasco de si mesmo. Sem dúvida, a justiça divina não o poupou muito tempo. Assim anotaram os gregos, que assinalam as Olimpíadas com os acontecimentos ocorridos durante cada uma delas. Capítulo 8. A fome sob Cláudio I. Caio, não exerceu o poder 4 anos inteiros. Sucedeu-lhe o imperador Cláudio. Sob este último, uma fome devastou a terra inteira. Até os historiadores alheios à nossa doutrina transmitiram essa notícia em suas obras. Assim se cumpriu a predição do profeta Agabo, que consta dos Atos dos Apóstolos, a respeito da fome vindoura, sobre toda a terra. 2. Lucas refere nos Atos a fome ocorrida sob Cláudio, e que, intermédio de Paulo e Barnabé, os irmãos de Antioquia enviaram aos da Judéia aquilo de que dispunha cada um, proporcionalmente a seus meios, e acrescenta, capítulo 9. Martírio de Tiago 1. Naquele mesmo tempo, sem dúvida sob Cláudio, começou o rei Herodes a maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. 2. A respeito desse Tiago, Clemente traz, no 7º livro das Hipotiposes, uma história memorável, conforme recebera da tradição de seus antecessores. Declara que aquele que o conduzira ao tribunal ficou comovido vendo-o testemunhar e confessou ser também ele cristão. 3. Ambos, diz ele, foram levados ao suplício, e ao longo do caminho o delator pediu a Tiago que o perdoasse. Tiago refletiu um pouco e lhe disse, a paz esteja contigo, e beijou-o. Os dois foram simultaneamente decapitados. 4. Então também, segundo afirma a Divina Escritura, Herodes, vendo que com a morte de Tiago agradara aos judeus, atacou igualmente a Pedro e o pôs em cadeias. Pouco faltou para matá-lo, se não fosse a intervenção de Deus. À noite, apareceu um anjo a Pedro e miraculosamente o livrou das cadeias. Foi libertado para o ministério do anúncio da palavra. Tal foi o desígnio divino relativamente a Pedro. Capítulo 10. Agripa experimenta a vingança divina 1. As consequências das ações do rei contra os apóstolos não se fizeram esperar, mas o ministro vingador da justiça divina logo o perseguiu. Imediatamente após as insídias contra os apóstolos, conforme o livro dos Atos, partiu para Cesareia e lá, numa solenidade, ornado da veste real, discursou para o povo do alto de uma tribuna. O povo inteiro aplaudiu-o, como se houvesse falado um Deus e não um homem. De repente, diz a Escritura, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, devorado vermes. 2. Admirável é a concordância a respeito deste portento entre a Escritura divina e a história de Josefo. Evidentemente ele deu testemunho da verdade no tomo 19 de Antiguidades, onde relata o prodígio nestes termos. 3. Ele completara o 3º ano de reinado sobre toda a Judéia e fora a cidade de Cesareia, outrora denominada a Torre de Estraton. Fez celebrar ali jogos em honra e pela saúde de César. Achava-se reunida uma multidão, magistrados e principais dignitários da província. 4. No 2º dia dos jogos, revestido de um manto inteiramente de prata, de maravilhoso tecido, compareceu ao teatro ao raiar do dia. Então a prata, iluminada pelos primeiros raios do sol, resplandeceu de forma extraordinária, faiscando tremendamente e apavorando os que a fitavam. 5. Imediatamente os aduladores começaram, cada qual a seu modo, a dirigir-lhe aclamações, em nada favoráveis, dando-lhe o título de Deus e acrescentando, se-nos propício. Até agora nós te tememos enquanto homem, doravante confessaremos seres, natureza, superior aos mortais. 6. O rei não os repreendeu, nem rejeitou as ímpias lisonjas. Pouco depois, ergueu os olhos e viu um anjo acima de sua cabeça. Logo compreendeu que lhe seria causa de males, assim como anteriormente lhe outorgara benefícios e sentiu íntima dor.
7. Assaltaram-no dores violentas nas entranhas, já inicialmente intensas. Levantando os olhos para seus amigos, disse: Sou um Deus diante de vocês, mas já recebo ordens de deixar a vida. O destino logo lhes desmente as palavras enganosas. Vocês me chamam imortal, mas encaminham-me para a morte. Forçoso é acolher a sorte de acordo com o que Deus quer. Efetivamente, jamais tivemos vida infeliz. Ao invés, foi longa e feliz. Ao se exprimir deste modo, atormentavam-no pungentes sofrimentos. 8. Às pressas, foi transportado para o palácio e espalhou-se a notícia de que ele estava à morte. A multidão, com as mulheres e as crianças, assentou-se logo em sacos, segundo o costume local, suplicando a Deus em favor do rei. Ouviam-se toda parte queixumes e lamentos. O rei, acamado no andar superior, lacrimejante, olhava para baixo e via-os curvados, prostrados. 9. Durante 5 dias, atormentavam-no as dores intestinais. Terminou a vida no 54º ano de idade, 7º de reinado. De fato, havia reinado 4 anos sob Caio César, governando durante 3 anos a tetrarquia de Filipe e no 4º, de acréscimo, a de Herodes. E sob o imperador Cláudio César, reinou ainda 3 anos. 10. É digno de nota que tanto aqui como em outras passagens, Josefo está em consonância com as divinas escrituras. Se julgam alguns haver discordância quanto ao nome do rei, ao menos o tempo e os fatos demonstram tratar-se do mesmo. Quer se tenha trocado o nome erro de transcrição, quer o mesmo rei tenha tido 2 nomes, como no caso de muitos outros. Capítulo 11. O mago Teudas 1. Uma vez que Lucas, nos Atos, refere ter Gamaliel, na discussão sobre os apóstolos, feito referência a Teudas, que se sublevara nesta ocasião, proclamando ser alguém, mas foi morto na companhia de todos os que lhe deram crédito. Rememoremos também o que escreve Josefo sobre tal assunto. Efetivamente, na obra que acabamos de citar, narra ainda textualmente: 2. Quando Fado era procurador da Judéia, um mago chamado Teudas persuadiu uma multidão a segui-lo, com todos os seus bens, pelas margens do rio Jordão. Dizia-se profeta que uma ordem dividiria o rio, permitindo-lhes fácil travessia. Com tais palavras seduziu a muitos. 3. Fado, não consentiu que tirassem proveito desta loucura. Enviou uma tropa da cavalaria, que incidiu de repente sobre eles, matou a muitos, apanhou vivos outros tantos, capturou o próprio Teudas, decapitou-o e mandou sua cabeça para Jerusalém. Prossegue Josefo, rememorando a fome que sobreveio sob Cláudio, nos seguintes termos: capítulo 12. A rainha Helena de Adiabene 1. Nesta ocasião, houve na Judéia grande fome, durante a qual a rainha Helena despendeu grande soma na compra de trigo no Egito e distribuiu aos necessitados. 34:2. Verifica-se também aqui seu acordo com as declarações dos Atos dos Apóstolos, de como os discípulos de Antioquia, cada qual segundo os meios de que dispunha, determinaram uma quantia a enviarem ajuda aos habitantes da Judéia. Fizeram-no, enviando aos anciãos, pelas mãos de Barnabé e Paulo. 3. Desta Helena, de que faz memória o historiador, mostram-se ainda hoje colunas notáveis nas cercanias da cidade chamada Hélia. Diz-se ter ela reinado sobre o povo dos Adiabenos. Capítulo 13. O mago Simão 1. Mas, a fé em nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo já se difundira entre todos os homens. Então, o inimigo da salvação dos homens procurou antecipadamente prevalecer na cidade imperial. Levou para lá o supracitado Simão, e meio dos artifícios mágicos deste colaborador arrastou ao erro muitos dos habitantes de Roma. 2. Demonstra o Justino, que viveu pouco tempo depois dos apóstolos e distinguiu-se na defesa de nossa doutrina. Falarei sobre ele o que for oportuno, no devido tempo. Na primeira apologia, em prol de nossa doutrina endereçada a Antonino, expressa-se da seguinte forma: 3. Após a ascensão do Senhor aos céus, os demônios incitaram a certos homens a proclamarem-se deuses. Não os perseguistes, mas até os cobristes de honras. Em primeiro lugar, Simão, samaritano da cidade denominada Gitum, que, sob Cláudio César,
Realizou na cidade imperial de Roma prodígios mágicos, artifício dos demônios que agiam através dele. Foi tido Deus e na qualidade de Deus, honrado com uma estátua às margens do Tibre, entre as duas pontes, com esta inscrição latina: Simoni Deus Sancto, isto é, a Simão, Deus Santo. 35:4. Quase todos os samaritanos e uns poucos de outras nações adoram-no, como se fosse o primeiro dos deuses. Afirma-se consistir seu primeiro pensamento determinado Helena, então sua companheira toda parte, mas anteriormente prostituta em Tiro na Fenícia. 5. Tais as declarações de Justino. Ireneu concorda com ele. No primeiro livro de sua obra contra as heresias, também alude a este homem e a sua doutrina ímpia e sacrílega. No momento, seria ocioso referi-lo, pois a qualquer que desejar conhecer com pormenores os inícios dos heresiarcas que o seguiram, são acessíveis à vida, à exposição de suas falsas doutrinas e às obras de todos eles. Tudo isso é acuradamente tratado na obra citada de Ireneu. 6. Tivemos conhecimento de ter sido Simão o primeiro chefe de todas as heresias. Serviu de ponto de partida e até hoje os sequazes de sua heresia fingem adotar a filosofia cristã, moderada e famosa pela pureza de vida, mas não tardam a recair na superstição dos ídolos, a que aparentemente haviam renunciado. Prostram-se diante de livros e imagens do próprio Simão e de sua supramencionada companheira, Helena, cultuando-os com incensações, sacrifícios e libações. 7. Quanto às suas ações mais secretas, impressionantes e que deixam estupefactos, conforme o termo que empregam, aqueles que pela primeira vez ouvem tal relato, são de fato espantosas, cheias de alienação e de loucura. Não apenas é impossível transmiti-las escrito, mas os homens honestos não conseguem proferi-las com seus lábios, a tal ponto são obscenas e indignas de se repetir. 8. Esta abominável heresia ultrapassa a tudo o que se possa imaginar de mais vergonhoso e sórdido, pois abusam de miseráveis mulheres, carregadas de toda espécie de pecado. 14. Pai e artífice destes males foi Simão, que, nessa ocasião, o poder maligno, inimigo de todo o bem, hostil à salvação dos homens, suscitou coangente adversário dos grandes e divinos apóstolos de nosso Salvador. Capítulo 14. Pedro prega em Roma 2. A graça divina e supraceleste, veio em auxílio de seus ministros, extinguindo rapidamente, desde o momento de sua aparição e de sua presença, as chamas do maligno, humilhou e destruiu intermédio deles todo o poder ativo que se levantasse contra o conhecimento de Deus. 3. Isso, todas as insídias de Simão, ou de qualquer de seus coetâneos, não vingaram na apostólica. O fulgor da verdade tudo vencia e dominava de modo geral, assim como o próprio Verbo divino que de data recente brilhara divinamente diante dos homens, florescia na terra e habitava nos próprios apóstolos. 36:4. Logo depois, o supracitado mágico, com os olhos do Espírito impressionados uma luz divina e extraordinária, após ter sido convencido de suas insídias pelo apóstolo Pedro, na Judéia, empreendeu uma longa viagem além-mar. Fugiu do Oriente para o Ocidente, julgando que, somente ali, poderia viver de acordo com as suas convicções. 5. Veio para Roma, onde foi bastante coadjuvado pela potência ali bem estabelecida, e em pouco tempo suas iniciativas tiveram êxito, pois foi honrado como um deus pelo povo da região, com a erição de uma estátua. Mas estas coisas pouco duraram. 6. Imediatamente depois, ainda no começo do império de Cláudio, a providência universal, boníssima e cheia de amor aos homens, conduziu pela mão a Roma, qual adversário deste destruidor da vida, o valoroso e grande apóstolo Pedro, o primeiro dentre todos pela virtude. Autêntico general de Deus, munido de armas divinas, trazia do Oriente ao Ocidente a preciosa mercadoria da luz inteligível, e anunciava, como a própria luz e palavra de salvação para as almas, a boa nova do reino dos céus. Capítulo 15. O Evangelho segundo Marcos 1. Deste modo, a palavra divina se difundira entre os romanos e o poder de Simão se extinguiu e logo com ele desapareceu. De outro lado,
O fulgor da piedade brilhou de tal modo diante dos ouvintes de Pedro que eles não se satisfaziam de ouvi-lo uma só vez, nem de ter recebido o anúncio oral da doutrina, mas insistiam de todos os modos, suplicando a Marcos, cujo evangelho chegou até nós, e que era o companheiro de Pedro, lhes deixasse um monumento escrito da palavra transmitida oralmente. Não desistiram de suas preces, enquanto não o coagiram e assim deram ocasião a que fosse escrito o Evangelho segundo Marcos. 2. Disse que o apóstolo conheceu o fato uma revelação do Espírito. Alegrou-se com o desejo deles e aprovou o livro meio de leitura nas assembleias. Clemente, no sexto livro das Hipotiposes, conta essa história e confirma com seu testemunho o bispo de Hierápolis, chamado Papias. Pedro menciona Marcos na sua primeira carta que, disse, ele mesmo compôs em Roma, assinalando-a com o nome simbólico de Babilônia, no seguinte trecho: aqui está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Capítulo 16. Marcos, primeiro pregador do Evangelho no Egito. Narra-se ter sido este Marcos o primeiro a ser enviado ao Egito, onde pregou o Evangelho que havia escrito. Estabeleceu igrejas, a primeira das quais na própria cidade de Alexandria. 37. Capítulo 17. Filon fala dos ascetas do Egito. 16. Tão grande foi, desde os primeiros empreendimentos, a multidão de fiéis, homens e mulheres neste país, sua sese mostrou-se tão zelosa e de acordo com a sabedoria, que Filon julgou ser justo descrever seus exercícios, suas assembleias, suas refeições em comum e todo o restante de seu estilo de vida. 17. Segundo se conta, sob Cláudio, Filon em Roma relacionou-se com Pedro, que então pregava aos seus habitantes. Isto é verossímil, visto que o escrito a que nos referimos, exarado ele muito mais tarde, encerra evidentemente normas da Igreja, agora ainda observadas entre nós. 2. Além disso, ao descrever da forma mais exata possível a vida de nossos ascetas, demonstra claramente não somente conhecer, mas também aceitar, divinizar, venerar os homens apostólicos seus contemporâneos. Eram provavelmente de origem hebraica, e conseguinte observavam ainda a maneira judaica a maioria dos antigos costumes. 3. Em primeiro lugar, no livro intitulado A Vida Contemplativa e os Orantes, Filon assevera que nada haveria de editar além da verdade ou inventar no que estava para narrar. Disse que eles se chamam terapeutas e as mulheres com que convivem, terapeutidas. Depois declara os motivos de tal denominação. Deriva do fato de que eles tratam das almas daqueles que os procuram e as curam, livrando-as, à semelhança dos médicos, dos sofrimentos provenientes da maldade. Ou então porque prestam à divindade adoração e culto castos e puros. 4. Ademais, quer tenha ele próprio lhes dado este nome, muito adequado ao modo de vida desses homens, quer realmente assim tenham sido designados desde o início, quando o nome de cristãos não estava em uso em todos os lugares, torna-se ocioso estender-se sobre o assunto. 5. Filon dá testemunho, portanto, em primeiro lugar, da renúncia que praticam de seus bens e declara que no começo desta vida filosófica deixavam os próprios bens aos parentes. Em seguida, desembaraçados de todas as solicitudes da vida, iam para fora dos muros e passavam a vida nos campos isolados e em jardins, convencidos de que a companhia de homens de vida diferentes ser-lhes ia inútil e nociva. Ao agirem então de forma conveniente, com fé corajosa e muito viva, exercitavam-se em imitar a vida dos profetas. 6. De fato, relatam os Atos dos Apóstolos, livro tido autêntico, que todos os discípulos dos apóstolos vendiam suas riquezas e seus bens e distribuíam-nos todos, segundo as necessidades de cada um, de tal forma que não havia indigente entre eles. Todos os que possuíam campos e casas, conforme diz a Escritura, vendiam-nos, traziam o preço da venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos, de tal sorte que se distribuía a cada um segundo a necessidade. 7. Coisa semelhante atesta Filon acerca daqueles de que falamos e acrescenta textualmente: essa espécie de homens existe em muitas regiões da terra, pois era necessário que a Grécia e os países bárbaros participassem do bem perfeito,
Mas foi no Egito que ela se multiplicou, em cada uma das partes denominadas nomos, e sobretudo perto de Alexandria. 8. De toda parte, os melhores são enviados como colonos à pátria dos terapeutas, a uma região bem apropriada, situada além do lago Mareote, sobre uma colina pouco elevada, lugar muito adequado devido à segurança e à salubridade do ar. 9. Continua Filão descrevendo suas habitações. Diz o seguinte sobre as igrejas da região: em cada casa, há um recinto sagrado, com o nome de oratório ou mosteiro, aonde se retiram os terapeutas a fim de celebrarem os mistérios da vida religiosa. Nada levam consigo, nem bebida, nem alimento, nem o indispensável para as necessidades corporais. Apenas as leis, os oráculos dos profetas, os hinos e outros escritos destinados a aumentar e aperfeiçoar a ciência e a piedade. Mais adiante prossegue. 10. O intervalo entre a aurora e a tarde é todo ocupado pela ascese. Efetivamente, leem as santas letras e refletem sobre a sabedoria dos antigos, empregando alegoria, pois pensam que as palavras são símbolos da natureza oculta que se descobre nas interpretações alegóricas. 11. Possuem também escritos dos antigos, primeiros guias de sua seita, que deixaram numerosos monumentos de sua doutrina sob forma alegórica. Utilizam-nas como modelos de comportamento a imitar. 12. Parecem todos esses constituírem dizeres de alguém que os ouviu explicando as Santas Escrituras. Talvez os livros que ele aponta como sendo entre eles os livros dos antigos sejam os Evangelhos e os escritos dos apóstolos e provavelmente algumas interpretações dos antigos profetas, tais os contidos na carta aos Hebreus e numerosas outras cartas de Paulo. 13. Em seguida, a respeito dos novos salmos eles compostos, Filon escreve ainda: não se limitam a contemplar, mas ainda compõem cânticos e hinos a Deus, em metros e melodias variadas, embora necessariamente utilizem ritmos graves. 14. Na mesma obra, Filon registra ainda muitas outras coisas sobre o assunto, mas pareceu-me necessário escolher as mais características no tocante ao estilo de vida na igreja. 15. Se opinar alguém que essas referências não são peculiares à vida segundo o Evangelho, mas podem convir também a outros além dos supramencionados, deixe-se persuadir pelas subsequentes palavras de Filon. Se for um espírito reto, ficará convencido seu testemunho. De fato, assim escreve. 16. Lançam na alma o fundamento da continência, e em seguida sobre ele edificam as outras virtudes. Nenhum deles toma alimento ou bebida antes do pôr do sol, pois consideram a filosofia adequada à luz, e que as necessidades corporais estão em consonância com as trevas. Consequentemente, reservam o dia a uma, e as outras, uma pequena parte da noite. 17. Alguns nem se lembram do alimento a não ser de 3 em 3 dias. São os que mais anelam pela ciência. Outros ficam de tal modo alegres e satisfeitos de se nutrirem da sabedoria, apresentar-lhes fartos e incomensuráveis ensinamentos, que jejuam durante o dobro deste tempo e mal degustam do alimento necessário cada 6 dias. A isto se habituaram. Julgamos que tais palavras de Filon aplicam-se de modo claro e indiscutível aos nossos. 18. Mas, se algum contraditor aferra-se a seu parecer sobre o assunto, desista da incredulidade e convença-se com provas tais que evidentemente se encontram apenas na religião cristã segundo o Evangelho. 19. Pois, disse que no meio daqueles que citamos existem também mulheres, a maioria das quais conservam-se virgens até a velhice. Guardaram a castidade, não necessidade como certas sacerdotisas gregas, mas livre vontade, pelo zelo e desejo da sabedoria, com a qual se empenham viver, renunciando aos prazeres do corpo. Não desejam descendentes mortais, mas filhos imortais, os quais somente pode gerar a si mesmo uma alma cheia do amor de Deus. 20. Mais adiante faz uma exposição mais clara. A exegese das sagradas letras se faz entre eles figuras ou alegorias, pois toda a legislação assemelha-se para eles a um ser vivo. Corpo seria a disposição das palavras, alma, o sentido invisível oculto sob os termos, que eles querem contemplar mais que tudo, para ver como no espelho das palavras a maravilhosa beleza das ideias que ali se manifesta. 21.
Faz-se mister ainda acrescentar as reuniões num mesmo lugar, as ocupações peculiares aos homens e às mulheres separadamente, a ascese habitual até hoje praticada nós que costumamos, sobretudo ocasião da festa da Paixão do Senhor, praticar jejuns, vigílias noturnas e meditação da Palavra de Deus. 22. O autor supramencionado assinalou com precisão tudo isso. O escrito que ele transmitiu está de acordo com os usos que somos os únicos a observar ainda hoje: as vigílias integrais da grande festa, os exercícios de ascese que praticamos, os hinos que costumamos cantar, quando um só salmodia harmoniosamente com o ritmo e os outros escutam em silêncio, recitando com ele somente as últimas palavras dos hinos. Nestes dias, deitamo-nos no chão sobre esteiras, não bebemos vinho absolutamente, conforme escreve Filon expressamente, não comemos carne, a água é a única bebida e no pão colocamos apenas sal e sopo. 23. Ademais, Filon expõe a ordem de precedência nas liturgias da igreja, as funções do diácono, a presidência do bispo que ocupa a sede mais elevada. Quem quiser estudar cuidadosamente tais questões, poderá informar-se na obra citada deste escritor. 24. Mas, evidencia-se ter Filon escrito tudo isso aludindo aos primeiros arautos da doutrina evangélica e aos usos transmitidos pelos apóstolos desde os primórdios. Capítulo 18. Escritos de Filon chegados até nós. 1. Grandiloquente, largo em seus conceitos, elevado e sublime na contemplação das divinas escrituras, Filon faz exegese variada e múltipla das palavras sagradas. Em primeiro lugar, percorre seguida e ordenadamente os acontecimentos narrados no Gênesis na obra intitulada Alegorias das Sagradas Leis. Depois, explicou separadamente alguns capítulos, propondo as questões e as soluções das dificuldades apresentadas pelas Escrituras. Em consequência, intitulou a obra Problemas e Soluções do Gênesis e do Êxodo. 2. Além disso, existem dele tratados particularmente elaborados sobre algumas questões. Tais são os 2 livros A Agricultura, outros tantos sobre a embriaguez, e outros com vários títulos e segundo o assunto. Exemplo: objetos desejáveis ou detestáveis para um espírito sóbrio, a confusão das línguas, a fuga e o encontro, reuniões instrutivas, o herdeiro das coisas divinas, ou divisão em partes iguais e desiguais, 3 virtudes, entre outras, descritas Moisés. 3. Acrescente-se à obra Mudanças de Nomes e Causas das Trocas, na qual declara ter ainda elaborado os Testamentos, livros 1 e 2. 4. São também de sua autoria, a imigração, a vida do sábio perfeito segundo a justiça e leis não escritas, e ainda, os gigantes ou a imutabilidade divina, os sonhos, segundo Moisés, são enviados Deus, livros 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tais são as obras que chegaram até nós, entre aquelas relativas ao Gênesis. Sobre o Êxodo, conhecemos de sua autoria, Problemas e Soluções, livros 1, 2, 3, 4, 5, o Tabernáculo, o Decálogo, leis particulares concordantes com os pontos principais dos 10 Mandamentos, livros 1, 2, 3, 4, os animais dos sacrifícios e espécies de sacrifícios, declarações da lei relativas às recompensas dos bons, os castigos e as maldições dos maus. 6. Em acréscimo, registram-se dele obras de um só livro, como a Providência, o discurso composto ele sobre os judeus, e também Alexandre ou os animais mudos possuem a razão, e ainda o tratado todo pecador é escravo, e sua continuação todo homem virtuoso é livre. 7. Após essas obras, ele compôs a vida contemplativa aos orantes, em consonância com a qual expusemos o que se relaciona com a vida dos homens apostólicos. As interpretações dos nomes hebraicos constantes da lei e os profetas são também atribuídas a ele. 8. Filon, tendo ido a Roma sob Caio, trata das impiedades deste príncipe na obra intitulada, com finura e ironia, As Virtudes. Conta-se que, sob Cláudio, ele leu sua obra em pleno Senado romano e ela foi tão admirada que seus livros foram considerados dignos de figurar nas bibliotecas. 38 Capítulo 19 Males advenientes aos judeus no dia da Páscoa 18 Nesta ocasião,
Como Paulo terminava sua viagem circular de Jerusalém até o Ilírico, Cláudio expulsou de Roma os judeus. Aquila e Priscila, expulsos de Roma com os outros judeus, desembarcaram na Ásia e lá viveram em companhia do apóstolo Paulo, que corroborava os fundamentos, recentemente ele lançados, das igrejas nesta região. Assim nos informa o livro sagrado dos Atos. 19 Cláudio ainda regia o império quando, ocasião da festa da Páscoa, houve tamanha sedição e tumulto em Jerusalém que apenas dos judeus a se precipitarem violentamente para sair do templo 30.000 morreram, massacrando-se mutuamente. Deste modo, a festa transformou-se em luto para toda a nação e em lamentações para cada casa. Assim narra textualmente Josefo. 2. Cláudio nomeou o rei dos judeus Agripa, filho de Agripa, e enviou Félix como procurador de toda Samaria e Galiléia, além da região chamada Pérea. Cláudio morreu, após ter exercido poder durante 13 anos e 8 meses, deixando Nero como sucessor. Capítulo 20. O que aconteceu a Jerusalém sob Nero 1. Sob Nero, quando Félix era procurador da Judéia, os sacerdotes se dividiram em partidos, conforme escreve também Josefo, no 20º livro das Antiguidades, nesses termos. 2. Os sumos sacerdotes suscitaram tumultos contra os sacerdotes e os principais do povo em Jerusalém. Cada um deles colocou-se à frente de uma tropa dos homens mais atrevidos e sediciosos. Ao se encontrarem, atacavam-se mutuamente, com insultos e pedradas. Não havia quem conseguisse impor-se a eles, mas como em cidade indefesa, cada qual agia a seu bel prazer. 3. Tamanha a impudência e audácia dos sumos sacerdotes que mandavam os servos às granjas para recolherem os dízimos que cabiam aos sacerdotes. Houve até sacerdotes pobres que morreram de fome. Assim a violência dos revoltosos desafiava qualquer direito. 4. O mesmo autor ainda conta que nesta ocasião apareceu em Jerusalém certa espécie de assaltantes que, como se dizia, em plena luz do dia e no meio da cidade matava os que encontrasse. 5. Sobretudo nos dias festivos, misturados à multidão e tendo sob as vestes escondidas pequenas espadas, matavam os dissidentes. 39. Quando eles caíam, os assassinos aderiam aos protestos contra estas mortes, e aparentando serem inteiramente dignos de confiança, ficavam completo ocultos. 6. Em primeiro lugar, foi sacrificado o sumo sacerdote Jonatas e em seguida, diariamente muitos eram mortos. O medo tornou-se pior que o mal, pois, como em guerra, esperava-se a morte a qualquer momento. Capítulo 21. O egípcio mencionado nos Atos 1. Em seguida, após outros fatos, prosseguiu Josefo, o falso profeta egípcio infligiu aos judeus ferida mais profunda ainda. Pois, chegou ao país a título de mágico e divulgou para si a fama de profeta. Sedução, reuniu cerca de 30.000. Conduziu-os do deserto até o Monte das Oliveiras, mostrando-se disposto a invadir Jerusalém, tomar a cidade violentamente e reduzir a guarnição romana e o povo de modo tirânico, utilizando para tal os seus subordinados bem munidos. 2. Félix, contudo, antecipou-se ao ataque e foi ao seu encontro com os soldados romanos da infantaria. Todo o povo colaborou na defesa, de sorte que, travado o combate, fugiu o egípcio em companhia de poucos. A maioria dos seus foi morta ou capturada. 3. Assim se exprime Josefo no segundo livro das Histórias. Compare-se o que se diz aqui a respeito do egípcio com o que registram os Atos dos Apóstolos, na passagem em que o tribuno que estava em Jerusalém, sob Félix, pergunta a Paulo, ao se amotinar contra ele a multidão dos judeus: não és o egípcio que se sublevou aqui há algum tempo e que levou ao deserto 4.000 sicários? Tais os eventos que se deram sob Félix. Capítulo 22. Paulo, prisioneiro, justifica-se em Roma 1. Para sucessor de Félix, Nero designou Festo, sob cujo governo Paulo, após sua defesa, foi enviado cativo para Roma. Acompanhou Aristarco, que ele justamente denomina num trecho de suas cartas, companheiro de cativeiro. Lucas, que nos transmitiu escritos Atos dos Apóstolos, termina aqui a obra, observando que Paulo passou em liberdade 2 anos inteiros em Roma e anunciou sem traves a palavra de Deus.
2. Depois, tendo defendido sua causa, o apóstolo empreendeu nova viagem para o ministério da pregação, após o que, retornou à mesma cidade e consumou a vida pelo martírio. Neste cativeiro escreveu a segunda carta a Timóteo, em que assinala simultaneamente a anterior defesa e seu fim iminente. 3. Eis seu próprio testemunho sobre o assunto. Na primeira vez em que apresentei a minha defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja imputado, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a fim de que minha mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida pelas nações. E eu fui libertado da boca do leão. 4. Evidentemente Paulo declara que na primeira vez, a fim de que ele completasse o anúncio do Evangelho, escapou da boca do leão, certamente designando Nero, causa de sua crueldade. Ao invés, na continuação, não acrescenta algo que se assemelhe à locução: ele me libertará da boca do leão, pois via no espírito que seu fim não tardaria. 5. Isso a dita afirmação: eu fui libertado da boca do leão. As palavras: o Senhor me libertará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celeste, aludindo a seu próximo martírio, que ele anuncia com maior clareza na mesma carta. Nesses termos: quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo da minha partida. 6. Paulo declara que, ao escrever a segunda carta a Timóteo, somente Lucas estava com ele, ao passo que na primeira defesa até ele se ausentara. Conseguinte, é provável que Lucas tenha terminado os Atos dos Apóstolos nesta ocasião, abrangendo sua narrativa apenas o tempo em que convivera com Paulo. 7. Concluído nosso relato, observamos que o martírio de Paulo não sucedeu no período de sua permanência em Roma, descrita a Lucas. 8. Provavelmente Nero no início do reinado era mais brando e acolheu mais facilmente a defesa de Paulo em prol da doutrina. Mas, aumentaram suas audácias sacrílegas e com os demais, e os apóstolos foram vitimados sua crueldade. Capítulo 23. Testemunho de Tiago, irmão do Senhor. 1. Paulo apelou a César e foi enviado Festo para a cidade de Roma. Os judeus, vendo frustrar a esperança de êxito de sua conjuração, voltaram-se contra Tiago, o irmão do Senhor, a quem os apóstolos haviam confiado a sede episcopal de Jerusalém. Ousaram tramar o seguinte contra ele. 2. Fizeram-no comparecer no meio deles e procuravam fazer com que renegasse a fé em Cristo diante de todo o povo. Contra suas expectativas, Tiago diante de toda a multidão falou abertamente, com liberdade, e confessou que nosso Salvador e Senhor Jesus era o Filho de Deus. Foram incapazes de suportar o testemunho de tal homem, visto gozar da reputação de ser muito justo, através da superioridade baseada numa vida sábia e piedosa. Mataram-no, aproveitando a oportunidade da falta de um governante, porque Festo falecera na Judéia e anarquia e desordem se haviam instalado na província. 3. As circunstâncias da morte de Tiago já foram assinaladas, numa citação de Clemente, que diz ter sido ele precipitado do pináculo do templo e morto com bastonadas. Hegesipo, da primeira geração depois dos apóstolos, registra cuidadosamente tudo o que toca a Tiago no quinto livro das suas memórias, nos seguintes termos: 4. O irmão do Senhor, Tiago, com os apóstolos governou a igreja. Desde o tempo do Senhor até nós, todos lhe davam o apelativo de justo, visto serem muitos do mesmo nome. 5. Ele foi santificado desde o seio materno, não bebia vinho, nem bebida inebriante, nada ingeria do reino animal, a tesoura não passara a sua cabeça, não se ungia com óleo, não se banhava. 6. Somente ele tinha acesso ao santuário. Não usava vestes de lã e sim de linho. Entrava sozinho no templo e mantinha-se de joelhos, suplicando perdão para o povo, de tal modo que seus joelhos se calejaram, assemelhando-se ao couro dos camelos, porque se prostrava sempre de joelhos, adorando a Deus e pedindo perdão pelo povo. 7. Devido à sua eminente justiça era apelidado o Justo e Oblias, segundo o designavam os profetas. 8. Alguns sequazes das 7 seitas existentes no meio do povo, supramencionadas, perguntaram-lhe qual era a porta de Jesus e ele respondeu-lhes que ele era o Salvador. 9.
Alguns deles acreditaram que Jesus é o Cristo. As seitas acima não creram na ressurreição, nem em sua vinda para retribuir a cada um de acordo com as próprias obras. No entanto, quantos acreditaram, creram intermédio de Tiago. 10. Mas tendo muitos crido, mesmo dos chefes, houve um tumulto entre os judeus, os escribas e os fariseus, que comentavam: o povo corre o risco de confiar em Jesus Cristo. Foram juntos procurar Tiago e disseram-lhe: viemos pedir-te que retenhas o povo, porque ele se ilude a respeito de Jesus, como se fosse o Cristo. Rogamos-te, portanto, que esclareças a todos os que vêm para a festa da Páscoa sobre Jesus, pois todos têm confiança em ti. De fato, atestam com o povo que és justo e não fazes acepção de pessoas. 11. Conseguinte, persuade o povo, a fim de que não se iluda acerca de Jesus. Pois, o povo todos nós confiamos em ti. Coloca-te, portanto, no pináculo do templo, a fim de que lá em cima todos te possam ver e tuas palavras sejam ouvidas todo o povo. Com efeito, causa da Páscoa reunirão-se todas as tribos e até alguns gentios. 12. Os supramencionados escribas e fariseus colocaram a Tiago no pináculo do templo e gritaram-lhe: ó justo, em quem devemos todos confiar, tendo em conta que o povo se ilude na sequela de Jesus, o crucificado, anuncia-nos qual é a porta de Jesus. 13. Respondeu-lhes em alta voz: que me interrogas sobre o Filho do Homem? Ele está sentado no seu à direita do supremo poder e virá sobre as nuvens do céu. 14. Muitos, inteiramente convictos, exaltavam o testemunho de Tiago, com as seguintes palavras: Hosana ao filho de Davi. Então, sua vez, os escribas e fariseus diziam uns aos outros: fizemos mal ao provocarmos tal testemunho em favor de Jesus. Subamos, pois, e joguemo-lo para baixo, a fim de que os outros se intimidem e não creiam nele. 15. E exclamaram: ó, ó, até o justo enganou-se. E realizaram a profecia de Isaías: eliminemos o justo, porque nos incomoda. Colherá o fruto do seu procedimento. Então subiram e jogaram o justo para baixo. 16. E diziam uns aos outros: apedrejemos a Tiago, o justo. E começaram a apedrejá-lo, porque Tiago não morrera ao ser jogado para baixo. Mas este voltou-se, pôs-se de joelhos e disse: suplico-te, Senhor, Deus Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. 17. Enquanto assim o apedrejavam, um dos sacerdotes, dos filhos de Recabe, filho de Recabim, acerca dos quais dá testemunho o profeta Jeremias, gritava: parai! O que fazeis? O justo reza a vós. 18. Então, um deles, um pisoeiro, tomou o bastão com o qual batia os tecidos, golpeou a cabeça do justo, que assim completou o martírio. Foi sepultado no mesmo lugar, junto ao templo, e até hoje seu túmulo se vê perto do templo. Foi verdadeira testemunha diante de judeus e gentios de que Jesus é o Cristo. E, logo, Vespasiano o sitiou. 19. Tudo isso consta da longa descrição de Gesipo, em consonância com a de Clemente. Tiago era, de fato, admirável e tão afamado entre todos os outros sua justiça que até os judeus prudentes acreditaram ter sido seu martírio causa do imediato cerco de Jerusalém, o qual, em sua opinião, não tivera outro motivo a não ser o sacrilégio perpetrado contra ele. 40. 20. Josefo não hesitou em testemunhar esses fatos escrito, referindo textualmente, estas coisas, sucederam aos judeus em castigo do crime contra Tiago, o justo, irmão de Jesus, apelidado o Cristo, pois os judeus o mataram, apesar de ser um homem muito justo. 21. Anota igualmente esta morte no 20º livro das Antiguidades, com as seguintes palavras: César, tendo notícia da morte de Festo, enviou Albino à Judéia, como procurador. Ora, Ananos, o jovem, de cuja elevação ao sumo pontificado já falamos, era de maneiras arrogantes e em extremo usadas. Além disso, pertencia ao partido dos saduceus, que, conforme mostramos, são os mais cruéis de todos os judeus nos julgamentos. 22. Com tais disposições de ânimo,
Ananos julgou ser a morte de Festo boa oportunidade para realizar seu plano. Enquanto Albino estava ainda de viagem, convocou o Sinédrio e fez com que comparecesse perante ele o irmão de Jesus, denominado Cristo, Tiago era seu nome, e outros mais. Acusou-os de transgressores da lei, condenando-os à lapidação. 23. Os que eram, sem dúvida, os mais prudentes da cidade, e mais observantes da lei, não aceitaram passivamente tal sentença e enviaram em sigilo mensageiros ao rei, suplicando que proibisse a Ananos agir desta forma, pois até então não procedera corretamente. Alguns dentre eles foram mesmo ao encontro de Albino, que chegava a Alexandria, sugerindo-lhe não ser lícito a Ananos convocar o sinédrio sem o consentimento de sua parte. 24. Albino, persuadido dessas palavras, escreveu irado a Ananos, ameaçando puni-lo. Quanto ao rei Agripa, retirou-lhe o sumo pontificado que ele exercera 3 meses e substituiu Jesus, filho de Dameu. São estas as notícias sobre Tiago, ao qual se atribui a primeira das chamadas cartas católicas. 25. Convém notar que ela não é autêntica. Efetivamente, não são muitos dos antigos que a citam, bem como a chamada Carta de Judas, também ela é uma das 7 ditas católicas. Temos, em conhecimento de que essas cartas são lidas publicamente entre as demais, em grande número de igrejas. Capítulo 24. Aniano, primeiro bispo de Alexandria 1. No 8º ano do reinado de Nero, Aniano foi o primeiro, após o evangelista Marcos, a assumir o munus da igreja de Alexandria. Capítulo 25. A perseguição sob Nero 1. Quando Nero viu consolidado seu poder, começou a empreender ações impías e muniu-se contra o culto do Deus do universo. Não constitui, em nosso objetivo no momento registrar a perversidade de que ele foi capaz. 2. Uma vez que foram muitos os que divulgaram a versão de seus atos, quem o desejar, poderá depreender a crueldade e a loucura deste insensato, que sem motivo acumulou milhares de assassínios. A sede de sangue nele chegou a tal ponto que não poupou nem parentes, nem amigos. Igualmente tratou a mãe, os irmãos, a esposa e inúmeros consanguíneos quais inimigos particulares e públicos, eliminando os variados gêneros de morte. 3. Debite-se-lhe ainda o fato de ter sido o primeiro dos imperadores a mostrar-se contra a piedade para com Deus. 4. É ainda o romano Tertuliano quem o rememora, nos seguintes termos: pesquisai vossos arquivos. Verificareis ter sido o primeiro dentre os imperadores a perseguir esta doutrina, principalmente quando, subjugado todo o Oriente, mostrou-se cruel para com todos em Roma. A condenação partei de tal chefe constitui para nós motivo de orgulho. Qualquer que o conheça, sabe que Nero não condenaria algo que não fosse um bem singular. 5. Foi também ele, o primeiro de todos os figadais inimigos de Deus, que teve a presunção de matar os apóstolos. Com efeito, conta-se que sob seu reinado Paulo foi decapitado em Roma. E ali igualmente Pedro foi crucificado. Confirmam tal asserção os nomes de Pedro e de Paulo, até hoje atribuídos aos cemitérios da cidade. 6. De igual modo assegura um eclesiástico, de nome Caio, que viveu no tempo de Zeferino, bispo de Roma. Ao discutir escrito com Probo, chefe da seita dos catafrígios, fala acerca dos lugares onde foram depositados os despojos sagrados dos citados apóstolos, o seguinte. 7. Eu, posso mostrar o troféu dos apóstolos. Se, pois, queres ir ao Vaticano ou à Via Ostiense, encontrarás os troféus dos fundadores desta igreja. 41:8. Dionísio, bispo de Corinto, declara aos romanos que ambos simultaneamente sofreram o martírio, escrevendo, numa só memória, unistes o que plantaram Pedro e Paulo, em Roma e em Corinto. Efetivamente, ambos plantaram em nossa cidade de Corinto e de modo semelhante nos instruíram, e também após terem juntos ensinado na Itália, sofreram o martírio na mesma ocasião. Fiz menção de tudo isso em abono de minha narração. Capítulo 26. Os judeus declaram guerra aos romanos 1. Ademais, Josefo anota inúmeros pormenores a respeito das calamidades que se abateram sobre o povo judaico. Entre outras coisas, diz textualmente que muitos judeus de projeção,
ordem de Floro, sofreram a afronta da flagelação e na própria cidade de Jerusalém foram crucificados. Floro era procurador da Judéia quando novamente instalou a guerra, no 12º ano do Império de Nero. 2. Diz, em seguida, que em toda a Síria, após o levante dos judeus, houve terrível tumulto. Em toda parte, gente do povo foi massacrada pelos habitantes de cada cidade, como se fossem inimigos, de tal sorte que se viam corpos insepultos, cadáveres de velhos a jazer com os das crianças, as cidades cheias de corpos de mulheres desnudas, toda a província repleta de indizíveis desgraças, e ameaça de futuros males, maiores ainda que as crueldades diárias. Até aqui, literalmente, é o que diz Josefo. Assim foi o que sucedeu aos judeus,